E se um simples retrato pudesse revelar segredos de família enterrados há décadas? E se a mulher que cuidou de você na infância fosse mãe da sua própria irmã, uma irmã escravizada que você nem sabia que existia? Hoje você vai conhecer a história de Miguel Tavares, um jovem que encontrou um retrato caído no chão e descobriu verdades que sua família tentou esconder por anos. Antes de começarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Vamos lá! O calor de março sufocava a fazenda Santa Helena quando Miguel Tavares viu aquela mulher pela primeira vez. Ela caminhava com dificuldade, carregando uma caixa de madeira gasta, seus pés descalços levantando pequenas nuvens de poeira vermelha no caminho até a senzala. Havia algo familiar naquele rosto, algo que ele não conseguia identificar enquanto observava da varanda da casa grande. De repente, um objeto pequeno e retangular caiu da caixa. O vento quase o arrastou, mas Miguel foi mais rápido. Desceu correndo os degraus de pedra, seus 23 anos permitindo-lhe alcançar o objeto antes que desaparecesse sob as rodas da carroça que passava. Era um retrato. Suas mãos tremeram ao segurar aquela imagem desbotada pelo tempo. Procurando isto? Miguel perguntou, estendendo o retrato para a jovem escrava. Ela se virou, e seus olhos, castanhos como mel silvestre, encontraram os dele com uma mistura de medo e gratidão. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Sua voz era baixa, respeitosa, mas carregava uma musicalidade que Miguel conhecia de algum lugar distante em sua memória. Este retrato, quem é esta mulher? Miguel perguntou, incapaz de conter a curiosidade que ardia em seu peito. Porque ele conhecia aquele rosto. Conhecia aqueles olhos gentis, aquele sorriso acolhedor que o havia embalado em noites de febre quando era apenas uma criança. A jovem hesitou, seus dedos apertando a alça da caixa com força. É minha mãe, senhor. Não a vejo há muitos anos. O mundo de Miguel pareceu parar. Aquela mulher no retrato era Rosa, a escrava da casa que o criará até seus 7 anos, quando sua mãe Beatriz o levará embora da fazenda São Benedito, a propriedade de seu pai, o coronel Francisco Tavares. Rosa, que cantava cantigas de ninar, que enfaixava seus joelhos machucados, que ria de suas travessuras infantis com uma paciência infinita. Rosa! Miguel murmurou, o nome escapando de seus lábios como uma oração esquecida. Rosa é sua mãe. A jovem escrava deu um passo atrás, seus olhos arregalados de surpresa. O senhor conhece minha mãe? Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. Memórias inundaram sua mente como uma represa rompida. Rosa o segurando no colo. Rosa ensinando-o a amarrar os sapatos. Rosa chorando no dia em que sua mãe o arrancara daquela fazenda, prometendo que ele nunca mais precisaria conviver com aquela gente. Qual é seu nome? Miguel perguntou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Maria, senhor. Maria da Conceição. Miguel olhou para aquela jovem, devia ter uns 19 ou 20 anos, e viu Rosa em cada traço de seu rosto. A mesma curva dos lábios. O mesmo formato dos olhos. Até a pequena covinha na bochecha direita quando ela falava. Como não tinha percebido imediatamente. Venha comigo, disse Miguel de repente, pegando a caixa das mãos dela antes que pudesse protestar. Você vai ficar trabalhando na casa grande. Preciso saber mais sobre Rosa. Sobre sua mãe. Maria abaixou a cabeça, confusa mas obediente. Não cabia a ela questionar as ordens do filho do coronel. Mas enquanto seguia Miguel pelos corredores de pedra da fazenda, ela não podia deixar de se perguntar por que aquele homem branco conhecia sua mãe, e por que havia lágrimas contidas em seus olhos ao pronunciar seu nome. Miguel não dormiu naquela noite. Deitado em sua cama com dossel de madeira nobre, ele observava as sombras dançarem no teto enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Maria era a filha de Rosa. Mas quem era o pai? Quando ela havia nascido? Por que Rosa nunca a havia mencionado nos anos em que cuidara dele? E a pergunta mais perturbadora de todas, aquela que crescia em seu peito como uma planta venenosa,
Seria possível que seu próprio pai? Não. Miguel afastou o pensamento imediatamente. O coronel Francisco Tavares era conhecido em toda a região como um homem justo, honesto, diferente dos outros fazendeiros que abusavam de suas escravas sem remorso. Seu pai jamais faria algo assim. Jamais. Mas então por que o rosto de Maria o assombrava tanto? Porque, além das semelhanças óbvias com Rosa, havia algo mais naqueles traços que lhe parecia estranhamente familiar. Os dias seguintes foram de observação cautelosa. Miguel encontrava desculpas para estar na casa grande sempre que Maria trabalhava por lá. Ele a via polindo a prataria, lavando as janelas, servindo o chá da tarde para sua mãe Beatriz, que a tratava com uma frieza desconcertante, até mais fria do que seu tratamento habitual com os escravos. Por que trouxe esta negra para dentro de casa? Beatriz questionara na primeira noite, seus olhos azuis e gelados fixos em Miguel durante o jantar. Temos escravas suficientes aqui. Ela parecia forte, capaz, Miguel respondeu, escolhendo suas palavras com cuidado. Sua mãe sempre fora difícil de enganar. Pensei que seria útil. Beatriz estudará o filho por um longo momento, seus dedos tamborilando na mesa de mogno. Há algo nela. Algo que me incomoda. Mantenha-a longe de mim. Miguel notou como os olhos de sua mãe seguiam Maria pelo cômodo, uma expressão indecifrada em seu rosto normalmente controlado. Havia medo ali? Raiva? Ou era paranoia sua? Na terceira noite, Miguel esperou até que a casa estivesse em silêncio. Desceu até a pequena despensa onde Maria dormia com outras duas escravas domésticas. Bateu suavemente na porta. Maria apareceu, surpresa, enrolando um xale sobre os ombros. Senhor Miguel? Aconteceu algo. Preciso conversar com você. Sobre sua mãe. Sobre Rosa. Miguel olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Venha comigo para a biblioteca. Ninguém nos ouvirá lá. A biblioteca era o refúgio de Miguel desde criança, primeiro na fazenda de seu pai, depois aqui em Santa Helena. Livros forrados de couro preenchiam as estantes do chão ao teto. O cheiro de papel antigo e cera de vela criava uma atmosfera de segredo e confidência. Miguel acendeu uma lamparina e indicou uma poltrona para Maria, que hesitou antes de sentar-se na beirada, claramente desconfortável. Me conte sobre sua mãe, Miguel começou, sentando-se à sua frente. Quando foi a última vez que a viu? Maria olhou para as próprias mãos. Eu tinha 3 anos, senhor. Mal me lembro dela. Um dia ela estava lá, me embalando para dormir, me cantando cantigas. No dia seguinte, acordei e ela havia sumido. A tia Josefa, que cuidava de mim depois, disse que mamãe tinha sido vendida. Mas nunca soube para onde. 3 anos. Miguel calculou mentalmente. Isso seria há 17 anos, por volta de 1851. Ele tinha 7 anos naquela época, o que significava que ele ainda vivia com seu pai quando Maria nasceu. Mas não se lembrava de Rosa estar grávida ou de haver um bebê por perto. Onde você nasceu, Maria? Miguel perguntou, inclinando-se para a frente. Na fazenda São Benedito, senhor. Pelo menos é o que me disseram. Mas fui levada embora muito pequena para uma fazenda no interior, longe dali. Cresci lá até ser vendida há 6 meses e acabar aqui. São Benedito. A fazenda de seu pai. Então Maria havia nascido na mesma propriedade onde ele crescerá, onde Rosa cuidara dele. As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem que Miguel não queria ver. Maria, você sabe quem é seu pai? A jovem levantou os olhos, e havia uma profunda tristeza ali. Ninguém nunca me disse, senhor. Mas as escravas mais velhas costumavam sussurrar coisas. Diziam que minha mãe havia sido amante do coronel. Diziam que eu fui um erro, uma vergonha que precisava ser escondida. O coração de Miguel despencou. Do coronel. Você está falando do coronel Francisco Tavares? Sim, senhor. Maria baixou novamente os olhos. Seu pai. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Miguel sentiu-se enjoado. Se aquilo era verdade,
e tudo indicava que era. Então Maria era sua meia-irmã, filha de seu pai com Rosa, a mulher que o havia criado com tanto carinho. As semanas que se seguiram foram de tormenta silenciosa na fazenda Santa Helena. Miguel observava sua mãe Beatriz com novos olhos, vendo pela primeira vez a crueldade sutil que sempre estivera ali, escondida sob camadas de etiqueta e refinamento. Maria recebeu as tarefas mais degradantes. Limpar os pinicos, esfregar os pisos de joelhos por horas, carregar baldes de água sob o sol escaldante. Quando protestava ou demonstrava cansaço, era punida com surras que deixavam marcas em suas costas. Escrava insolente, Beatriz dizia, sua voz doce como mel envenenado. Precisa aprender seu lugar. Miguel intervinha sempre que podia, mas sua mãe era astuta. As punições aconteciam quando ele estava fora, supervisionando os trabalhos na lavoura. Ele só descobria depois, quando via Maria se movendo com dificuldade ou notava as lágrimas contidas em seus olhos. Uma tarde, Miguel encontrou sua mãe na varanda, bebericando limonada enquanto observava Maria trabalhar sob o sol inclemente, plantando mudas no jardim sem chapéu para proteção. Mãe, ela vai ter uma insolação. Pelo menos deixe que use um chapéu. Beatriz virou-se para ele, e havia um brilho estranho em seus olhos. Preocupado com uma escrava, Miguel? Que peculiar. Preocupado com um ser humano, Miguel corrigiu, sua voz firme. Um ser humano? Beatriz riu, um som sem humor. Ela é propriedade. Como uma cadeira ou uma mesa. Você está ficando muito sentimental. Miguel sentiu a raiva ferver em suas veias. O que ela fez para merecer seu ódio? Por que a trata pior do que todas as outras? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos apertando a taça de cristal com tanta força que Miguel temeu que ela quebrasse. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de veneno. Você acha que eu não sei quem ela é? Você acha que eu não reconheci aqueles olhos, aquela boca, aquele rosto que me assombrou por anos? Beatriz se levantou, aproximando-se do filho. Ela é filha daquela mulher, daquela Rosa, a prostituta que seduziu seu pai e quase destruiu nosso casamento. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então você sabe. Sabe desde o início. Claro que sei. Beatriz praticamente cuspiu as palavras. Eu sempre soube da bastarda que Francisco teve com aquela escrava. Por anos, vivi com a vergonha de saber que meu marido havia tocado aquela criatura. E agora o destino tem a crueldade de trazer a filha dele para minha casa, para me lembrar todos os dias da humilhação que sofri. Então você a tortura por vingança, Miguel disse baixinho, a compreensão surgindo como um amanhecer sombrio. Você está punindo Maria pelos pecados que acredita que Rosa e meu pai cometeram. Pecados. Beatriz riu novamente, histérica. Eles destruíram tudo. Rosa estava sempre lá, sempre cuidando de você, sempre roubando a atenção de Francisco. Eu era a esposa legítima, mas era ela que tinha seu coração. Foi por isso que te tirei de lá, Miguel. Para te afastar daquela influência maldita. Miguel lembrou-se de repente de sua infância. Do dia em que sua mãe aparecerá na fazenda São Benedito com uma carruagem, suas malas já preparadas. Do choro de Rosa quando ele foi embora. Do rosto confuso de seu pai, que parecia não entender por que Beatriz estava fazendo aquilo. Você destruiu minha infância por ciúmes, Miguel disse, sua voz tremendo de emoção contida. Me arrancou de um lar feliz e me trouxe para este lugar frio, onde você me criou com rigidez e distância, nunca demonstrando afeto verdadeiro. E agora está torturando uma mulher inocente pela mesma razão mesquinha. Beatriz deu um tapa no rosto de Miguel. O som ecoou pela varanda, fazendo Maria parar de trabalhar no jardim e olhar assustada na direção deles. Como ousa me julgar? Beatriz sibilou. Eu sou sua mãe. Eu te criei, te eduquei, te transformei em um homem digno. E é assim que me agradece, defendendo uma escrava. Miguel tocou o rosto onde a mão de sua mãe havia deixado uma marca ardente. Quando falou, sua voz estava calma, mas carregada de uma determinação de aço.
Maria não é apenas uma escrava, mãe. Ela é minha irmã de sangue. E não vou permitir que continue sendo maltratada sob este teto. O rosto de Beatriz empalideceu, depois ficou vermelho de fúria. Sua irmã? Ela é filha de uma escrava. Não tem o mesmo sangue que você. Ela tem o sangue do meu pai. E isso é suficiente. Naquela noite, Miguel enviou uma carta urgente para a fazenda São Benedito. Precisava falar com seu pai, confrontá-lo com a verdade, entender o que realmente havia acontecido todos aqueles anos atrás. A resposta chegou 3 dias depois. O coronel Francisco Tavares viria pessoalmente a Santa Helena na semana seguinte. Enquanto esperava, Miguel investigou. Conversou com escravos mais velhos, consultou documentos da fazenda, remontou a história que sua mãe havia tentado enterrar sob camadas de segredos e mentiras. A verdade era simultaneamente melhor e pior do que imaginara. Rosa nunca havia sido amante de seu pai, pelo menos não no sentido que Beatriz acreditava. O relacionamento havia sido breve, ocorrido durante um dos períodos em que Beatriz passava meses na capital, cuidando de sua mãe doente. Francisco, solitário e encontrando consolo na gentileza de Rosa, havia cometido o erro que tantos senhores cometiam, cruzando a linha que separava senhor de escrava. Quando Rosa engravidou, Francisco não a expulsou ou a vendeu como muitos fariam. Em vez disso, permitiu que ela ficasse, que tivesse a criança em segurança. Maria nasceu em uma noite de inverno de 1848, e por 3 anos viveu com sua mãe nas dependências da fazenda. Mas então Beatriz voltou definitivamente. E descobriu tudo. Um escravo chamado Benedito, já com mais de 70 anos e quase cego, contou a Miguel o que testemunhara. A senhora Beatriz ficou como uma fera quando descobriu. Gritou que não ia criar a bastarda do marido sob seu teto. Exigiu que o coronel se livrasse da criança. E meu pai concordou. Miguel perguntou, o coração apertado. Benedito balançou a cabeça tristemente. O coronel Francisco é um homem bom, mas era fraco quando se tratava da esposa. Ela ameaçou deixá-lo, levar você embora, destruir a reputação dele. Disse que contaria para todos sobre a filha bastarda. Naquela época, isso podia arruinar um homem. Então ele vendeu Maria. Não vendeu, não senhor. Ele nunca aceitaria dinheiro pela própria filha. Mas entregou a menina para um fazendeiro conhecido, um homem que ele pensava que cuidaria bem dela. Fez a operação em segredo, no meio da noite. Rosa acordou no dia seguinte e a filha havia sumido. Miguel sentiu a raiva queimar em seu peito. Ele tirou a filha de Rosa sem nem se despedir. A senhora Beatriz exigiu assim. E tem mais, senhor Miguel. Uma semana depois, Rosa também desapareceu. Disseram que tinha sido vendida, mas ninguém viu papéis, ninguém viu dinheiro mudar de mãos. Ela simplesmente sumiu. Um calafrio percorreu a espinha de Miguel. O que você está insinuando? Benedito olhou ao redor nervosamente antes de sussurrar. Eu estava lá naquela noite, senhor. Vi a senhora Beatriz conversando com o capataz, um homem cruel chamado Jerônimo. Vi ela entregando dinheiro a ele. E no dia seguinte, Rosa havia sumido e Jerônimo também. Nunca mais voltou para trabalhar na fazenda. Você acha que minha mãe... Miguel não conseguiu terminar a frase. Não sei ao certo, senhor. Mas Rosa nunca teria fugido. Ela amava aquela terra, amava o pequeno Miguel. Desculpe, amava o senhor quando era criança. Ela não teria ido embora por vontade própria. Miguel sentiu-se enjoado. Será que sua mãe tinha feito Rosa desaparecer? Será que a havia? Não, ele não podia pensar nisso. Não podia acreditar que sua própria mãe fosse capaz de algo tão monstruoso. Mas quando olhou para a forma como Beatriz tratava Maria, a crueldade calculada em cada punição, cada humilhação, Miguel percebeu que talvez não conhecesse sua mãe tão bem quanto pensava. O coronel Francisco Tavares chegou à fazenda Santa Helena em uma manhã nublada de maio. Era um homem alto e magro, com cabelos já grisalhos mas olhos ainda vivos e inteligentes. Tinha cerca de 55 anos,
mas a vida no campo o mantinha forte e vigoroso. Miguel o encontrou na entrada da casa grande, e pela primeira vez em anos, abraçou o pai com emoção genuína. Havia tantas coisas não ditas entre eles, tantos anos de distância criada artificialmente por Beatriz. Pai, Miguel disse, ainda segurando os ombros do homem mais velho. Precisamos conversar. Sobre o passado. Sobre Rosa. Sobre Maria. O rosto de Francisco empalideceu ao ouvir esses nomes. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém os ouvisse. Beatriz está aqui. Ela foi à cidade. Não volta até a noite. Temos tempo. Na biblioteca, Miguel observou seu pai desmoronar em uma poltrona, de repente parecendo muito mais velho do que seus anos. Quando começou a falar, sua voz estava carregada de remorso. Eu sempre soube que este dia chegaria, Francisco começou. Sempre soube que meus pecados me alcançariam eventualmente. Me conte a verdade, pai. Toda ela. E Francisco contou. Falou sobre a solidão, sobre o erro, sobre Rosa e o breve relacionamento que resultou em Maria. Falou sobre a descoberta de Beatriz, sobre as ameaças, sobre a covardia que o fez ceder às exigências dela. Eu mandei Maria para a fazenda Bom Jardim, propriedade de um amigo meu. Pensei que lá ela estaria segura, que seria tratada com bondade. Mas perdi contato com aquela fazenda depois de alguns anos. Não sei o que aconteceu com minha filha. Ela está aqui, Miguel disse suavemente. Maria está aqui, pai. Ela foi vendida várias vezes ao longo dos anos e acabou sendo comprada por um negociante que a trouxe para Santa Helena. O destino a trouxe de volta para a nossa família. Francisco cobriu o rosto com as mãos, e Miguel viu os ombros do pai tremerem. Minha filha, minha pequena menina. Eu falhei com ela. Falhei com Rosa. Falhei com todos vocês. E Rosa? Miguel pressionou, embora parte dele temesse a resposta. O que aconteceu com ela depois que Maria foi levada? Francisco levantou o rosto, e havia confusão em seus olhos. Rosa foi vendida. Beatriz insistiu, disse que era a única forma de começarmos de novo, de esquecermos tudo aquilo. Eu concordei. Vendi Rosa para um fazendeiro no sul da província. Paguei bem para garantir que ela fosse tratada com respeito. Tem certeza disso? Miguel perguntou. Tem certeza de que foi isso que aconteceu? Claro. Eu mesmo fiz os papéis, recebi o pagamento. Francisco parou, algo surgindo em sua memória. Ou pensei que tinha feito. Beatriz cuidou de todos os detalhes. Disse que seria mais fácil assim, que eu já tinha sofrido o suficiente. Ela trouxe os papéis prontos para eu assinar, trouxe o dinheiro. E você viu Rosa partir? Miguel insistiu. Francisco ficou em silêncio por um longo momento. Não. Naquele dia, Beatriz me convenceu a viajar para a capital para resolver negócios. Quando voltei, 3 dias depois, Rosa já tinha partido. Beatriz disse que tudo tinha sido cuidado. Miguel sentiu um arrepio. Pai, eu preciso te contar algo que descobri. Algo terrível. Ele relatou a conversa com Benedito, as suspeitas sobre o desaparecimento de Rosa, o dinheiro entregue ao capataz Jerônimo. Com cada palavra, via o rosto de seu pai ficar mais pálido, mais horrorizado. Não, Francisco sussurrou. Beatriz não faria isso. Ela é dura, é fria às vezes, mas não é uma assassina. Eu também quero acreditar nisso, Miguel disse. Mas precisamos descobrir a verdade. E precisamos proteger Maria. Minha mãe está torturando ela, pai. Está fazendo a vida dela um inferno por vingança. Francisco se levantou abruptamente, a cadeira quase caindo. Onde está ela? Onde está minha filha? Trabalhando nos estábulos. Mãe a mandou limpar as baías como punição por ter olhado torto para ela. O coronel saiu da biblioteca com passos decididos, Miguel seguindo logo atrás. Encontraram Maria nos estábulos, coberta de sujeira e suor, limpando os compartimentos dos cavalos. Quando viu os 2 homens se aproximando, ela congelou, claramente temendo punição.
Francisco parou a poucos metros dela, e Miguel viu lágrimas escorrerem pelo rosto do pai. Maria! Ele disse, a voz quebrada. É você mesmo. Maria piscou, confusa. Sim, senhor. Você tem os olhos dela, Francisco sussurrou. Tem exatamente os olhos de sua mãe. Como não percebi quando a comprei? Como não vi? Senhor, eu não entendo. Francisco deu um passo à frente, estendendo uma mão trêmula. Maria, eu sou seu pai. Eu sou Francisco Tavares, e você é minha filha. O retorno de Beatriz naquela noite foi explosivo. Ela encontrou Francisco e Miguel na sala de jantar, com Maria, agora limpa e vestida com roupas decentes, sentada à mesa com eles. O que é isto? Beatriz exigiu, sua voz subindo uma oitava. O que esta escrava está fazendo sentada à nossa mesa? Ela não é uma escrava, Miguel disse calmamente, levantando-se. Ela é minha irmã. E a partir de agora, será tratada como tal. Você perdeu a cabeça. Beatriz virou-se para Francisco, que evitava seu olhar. Francisco, você vai permitir isto? Vai permitir que esta bastarda sente-se à mesa como se fosse parte da família? Ela é parte da família, Francisco disse baixinho. E deveria ter sido tratada como tal desde o início. Cometi muitos erros, Beatriz. Mas não vou cometer mais nenhum. Beatriz deu uma risada histérica. Erros? O único erro aqui foi você ter tocado naquela escrava nojenta em primeiro lugar. E agora quer legitimar o fruto daquela vergonha. Cuidado com suas palavras, Miguel advertiu, dando um passo à frente. Você já causou sofrimento suficiente. Eu causei sofrimento. Beatriz apontou para si mesma, incrédula. Eu sou a vítima aqui. Eu sou aquela que foi traída, humilhada. E você se vingou, Miguel disse, sua voz fria como gelo. Vingou-se de forma cruel e covarde. Tirou Maria de sua mãe quando ela tinha apenas 3 anos. Torturou uma criança inocente por causa de ações que ela nem sequer cometeu. Ela é filha daquela mulher. Ela é filha do meu pai. Minha irmã de sangue. Miguel bateu a mão na mesa, fazendo as taças de cristal tremerem. E você a tem maltratado desde que chegou aqui. Surras, humilhações, trabalhos forçados sob o sol. Tudo porque você não consegue superar seu ódio e seus ciúmes. Ela merece cada castigo que recebeu. Ninguém merece ser tratado como você a tratou. Francisco finalmente encontrou sua voz, levantando-se também. E preciso saber, Beatriz. Preciso saber a verdade sobre Rosa. Beatriz ficou muito quieta. O que quer dizer? Rosa foi vendida como você me disse? Ou você fez algo mais, permanente? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Beatriz olhou de Francisco para Miguel, e depois para Maria, que observava tudo com olhos arregalados. Você ousa me acusar? Beatriz finalmente disse, sua voz perigosamente baixa. Ousa me acusar de assassinato? Onde está Rosa? Francisco insistiu. Para onde ela foi? Qual fazendeiro a comprou? Quero nomes, documentos, provas. Já se passaram tantos anos. Documentos não desaparecem. Você guardava tudo com tanto cuidado. Onde estão os papéis da venda de Rosa? Beatriz ficou pálida. Seus olhos se moveram freneticamente, procurando uma saída. Devem estar guardados em algum lugar. Mentira, Miguel disse. Você não tem esses documentos porque nunca houve venda. Você pagou o capataz Jerônimo para fazer Rosa desaparecer, não foi? Você a matou. Eu não matei ninguém. Beatriz gritou, finalmente perdendo a compostura. Não com minhas próprias mãos. O horror da admissão encheu a sala. Francisco cambaleou, segurando-se na mesa. Maria começou a chorar silenciosamente. Miguel sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. O que você fez? Francisco sussurrou. Beatriz, pelo amor de Deus, o que você fez com Rosa?
Beatriz desmoronou em uma cadeira, seu rosto em suas mãos. Quando falou, sua voz estava quebrada, derrotada. Eu paguei Jerônimo para levá-la embora. Para longe. Para algum lugar onde você nunca a encontraria. Eu não sabia que ele a mataria, Miguel completou, sentindo-se enjoado. Você contratou um assassino e depois fingiu não saber. Você tem sangue nas mãos, mãe. Sangue de uma mulher inocente. Ela não era inocente. Beatriz levantou o rosto, e havia uma mistura de raiva e desespero ali. Ela roubou meu marido. Ela destruiu meu casamento. Seu casamento já estava quebrado, Francisco disse, sua voz vazia de emoção. Estava quebrado muito antes de Rosa. Você nunca me amou de verdade, Beatriz. Você amou minha posição, minha riqueza, o status que eu oferecia. E quando descobriu sobre Rosa, não foi traída que se sentiu. Foi ameaçada. Teve medo de que eu encontrasse com outra pessoa a felicidade que você nunca me deu. Como ousa? Chega, Miguel interrompeu. Chega de mentiras, chega de gritos, chega de ódio. Você vai embora desta fazenda, mãe. Hoje. E nunca mais vai se aproximar de Maria ou de mim. Você não pode me expulsar. Esta é minha casa. É minha fazenda, Miguel corrigiu. Você pode ficar na casa da cidade, que está em seu nome. Mas aqui, nesta propriedade, sua presença não é mais bem-vinda. Não depois do que fez. Beatriz olhou para Francisco, buscando apoio, mas o marido desviou os olhos. Ela olhou para Miguel, e pela primeira vez, viu no filho não mais o menino que ela moldara com rigidez e frieza, mas um homem que tomava suas próprias decisões, decisões que a excluíam. Vocês vão se arrepender disto, ela disse, levantando-se com o pouco de dignidade que ainda possuía. Todos vocês. Mas suas ameaças soavam vazias. Naquela noite, Beatriz Tavares deixou a fazenda Santa Helena, e nenhum dos três que ficaram sentiu qualquer remorso ao vê-la partir. Com Beatriz fora da fazenda, Miguel pôde finalmente se concentrar no que realmente importava, descobrir o que havia acontecido com Rosa. Se sua mãe não havia mentido sobre não ter matado Rosa com as próprias mãos, então talvez houvesse uma chance, por menor que fosse, de que ela ainda estivesse viva. Francisco usou todos os seus contatos e recursos para localizar Jerônimo, o ex-capataz. Levou 3 semanas de investigação, mas finalmente encontraram o homem em uma pequena cidade no interior, já velho e doente, vivendo em uma casa miserável sustentada por trabalhos ocasionais. Miguel e Francisco foram pessoalmente confrontá-lo. O homem, ao ver o antigo patrão, ficou visivelmente assustado. Sabia que seu passado havia chegado para cobrá-lo. A senhora me pagou para me livrar da escrava, Jerônimo confessou, tossindo entre as frases. Disse que não queria saber como, apenas que ela sumisse e nunca mais voltasse. E você a matou? Francisco perguntou, sua voz tremendo. Ia matar, Jerônimo admitiu. Levei ela para longe, para uma região isolada. Mas quando cheguei lá, ela me implorou. Chorou, disse que tinha uma filha pequena, que só queria reencontrar a menina algum dia. O velho capataz limpou os olhos lacrimejantes. Eu sou muitas coisas ruins, coronel. Mas não consigo matar uma mãe que chora pela filha. Então fiz diferente. O que você fez? Miguel perguntou, o coração acelerado. Vendi ela. Para um traficante de escravos que estava indo para o norte. Fiquei com o dinheiro que a senhora Beatriz me deu e ainda ganhei mais um pouco. Pensei que assim todos ficariam satisfeitos. A senhora acharia que Rosa estava morta, e Rosa teria uma chance de vida, mesmo que longe. Francisco agarrou o homem pela gola da camisa. Para quem você a vendeu? Para onde ela foi? Um homem chamado Antônio Farias. Ele ia para Recife, para vender escravos lá. Isso foi há mais de 15 anos, coronel. Não faço ideia de onde ela está agora. Se ainda está viva. Mas era uma pista. Era esperança. E Miguel e Francisco se agarraram a ela como náufragos a um pedaço de madeira à deriva. A viagem a Recife levou 2 semanas.
Deixaram Maria na fazenda sob cuidados de Francisco, que ficaria administrando Santa Helena enquanto Miguel investigava. O jovem percorreu mercados de escravos, consultou registros antigos, conversou com dezenas de comerciantes e fazendeiros. Finalmente, em uma fazenda de cana-de-açúcar nos arredores da cidade, Miguel encontrou um registro. Rosa havia sido comprada por um senhor chamado Joaquim Pereira em 1852. Quando Miguel visitou a propriedade, descobriu que Joaquim havia falecido anos antes, e a fazenda agora pertencia a seu filho. Sim, eu me lembro de Rosa, o novo dono disse quando Miguel perguntou. Uma mulher trabalhadora, sempre calada, sempre triste. Meu pai a tratava bem, mas ela nunca pareceu feliz aqui. Sempre dizia que tinha uma filha perdida em algum lugar. Onde ela está agora? Miguel perguntou, mal conseguindo controlar a ansiedade. Dei alforria a ela há 2 anos. Meu pai havia deixado instruções de que alguns dos escravos mais velhos deveriam ser libertos. Rosa foi uma delas. Sei que ela ficou morando em uma pequena casa na periferia de Recife, trabalhando como lavadeira. Miguel correu. Literalmente correu pelas ruas de Recife, seguindo as direções que o fazendeiro lhe dera. Quando finalmente chegou à pequena casa de taipa com um teto de palha, seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Bateu na porta. Esperou. Bateu novamente. A mulher que abriu a porta tinha cabelos já grisalhos, pele marcada pelo trabalho duro e pelo sol, mãos calejadas de anos lavando roupas. Mas seus olhos, aqueles olhos gentis e doces, eram exatamente como Miguel se lembrava de sua infância. Rosa! Ele sussurrou. A mulher olhou para ele, confusa a princípio. Depois, lentamente, o reconhecimento surgiu em seu rosto. Senhorzinho Miguel. Sou eu, Rosa. Cresci, mas sou eu. Rosa cobriu a boca com as mãos, lágrimas começando a escorrer. O menino que eu criei, olha como está grande, como está homem. Miguel não conseguiu se conter. Abraçou Rosa, segurando-a com força, como faziam quando ele era criança e tinha pesadelos. Sinto muito, ele sussurrou. Sinto muito por tudo que aconteceu. Por tudo que você sofreu. Não precisa pedir desculpas, meu menino. Você não fez nada de errado. Miguel se afastou um pouco, segurando os ombros dela. Rosa, eu tenho algo para te contar. Algo maravilhoso. Sua filha, Maria, eu a encontrei. Ela está viva, está bem, e está esperando por você. Rosa cambaleou, e Miguel precisou segurá-la para que não caísse. Minha menina, minha Maria, ela está viva. Está. E ela tem seu retrato. Guardou durante todos estes anos, esperando pelo dia em que poderia te reencontrar. Rosa desabou a chorar, soluços profundos que vinham de anos de dor e saudade. Miguel a abraçou, deixando que ela chorasse, sentindo suas próprias lágrimas escorrerem pelo rosto. A viagem de volta à fazenda Santa Helena foi longa, mas Miguel mal notou. Rosa estava ao seu lado na carruagem, ainda sem acreditar que estava realmente acontecendo, que depois de 15 anos de separação, ela finalmente reencontraria sua filha. Como ela é? Rosa perguntava constantemente. Ela se lembra de mim? Ela vai me reconhecer? Ela nunca te esqueceu, Miguel assegurava. Ela guardou seu retrato como seu bem mais precioso. Ela te ama, Rosa, mesmo sem ter podido te ver todos estes anos. Quando finalmente chegaram à fazenda, era fim de tarde. O sol pintava o céu de laranja e rosa, criando uma luz dourada sobre os campos. Francisco e Maria estavam esperando na varanda da casa grande, tendo sido avisados por carta sobre a chegada de Miguel. A carruagem parou. Miguel desceu primeiro, depois estendeu a mão para ajudar Rosa. Quando ela colocou os pés no chão da fazenda, seus olhos imediatamente encontraram Maria, que estava congelada nos degraus, incapaz de acreditar no que via. Mamãe! Maria sussurrou, sua voz quebrando. Minha menina, Rosa respondeu, lágrimas escorrendo livremente. Minha pequena Maria. As duas correram uma em direção à outra, encontrando-se no meio do caminho em um abraço desesperado.
Seguravam-se como se tivessem medo de que, se soltassem, uma desapareceria novamente. Choravam e riam ao mesmo tempo, palavras de amor e saudade misturadas com soluços. Francisco observava da varanda, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Miguel subiu os degraus e ficou ao lado do pai, colocando uma mão em seu ombro. Você deu a elas um presente precioso, Miguel disse baixinho. A chance de se reencontrarem. De serem mãe e filha novamente. Foi você, Francisco respondeu. Você foi corajoso quando eu fui covarde. Você lutou quando eu me acovardei. Você é o homem que eu deveria ter sido. Miguel abraçou o pai. Então seja esse homem a partir de agora. Ainda temos tempo de consertar muitas coisas. Naquela noite, pela primeira vez em anos, a casa estava cheia de felicidade genuína. Prepararam um jantar especial, e Rosa e Maria sentaram-se à mesa como membros da família, porque era isso que eram. Maria contou à mãe sobre sua vida, sobre os anos de separação, sobre as fazendas por onde passou. Rosa, por sua vez, falou sobre Recife, sobre a liberdade que conquistara, sobre os sonhos que tinha de algum dia encontrar a filha novamente. Francisco, no fim da refeição, levantou-se e fez um anúncio solene. Rosa, Maria, vocês sofreram enormemente por minha covardia e pelos crimes que foram cometidos em meu nome. Não posso desfazer o passado, mas posso tentar construir um futuro melhor. Ele puxou papéis de sua pasta. Estes são documentos de alforria e reconhecimento. Maria, você agora é oficialmente reconhecida como minha filha legítima, com todos os direitos que isso implica. E Rosa, além de sua liberdade que já havia sido conquistada, estou transferindo para você uma parte substancial das terras de São Benedito. Você será uma proprietária de terras livre, nunca mais dependendo da bondade alheia. Rosa cobriu a boca, chocada. Maria chorou lágrimas de alegria. Miguel sorriu, orgulhoso de seu pai por finalmente fazer a coisa certa. Mas tem mais, Francisco continuou. Miguel e eu conversamos muito nos últimos dias. Decidimos unir as duas fazendas, São Benedito e Santa Helena, em uma única grande propriedade. E decidimos fazer mais do que isso. Vamos começar a libertar nossos escravos, gradualmente, oferecendo-lhes terras e contratos de trabalho justos. Não será fácil, e muitos nos criticarão, mas é o que é certo. Miguel levantou seu copo. Há novos começos. A corrigir erros antigos. Há uma família finalmente unida. Todos brindaram, e naquele momento, apesar de todo o sofrimento que havia marcado suas vidas, havia esperança. Havia a promessa de que o futuro poderia ser melhor que o passado. Nos meses que se seguiram, a transformação foi notável. Maria aprendeu a ler e escrever, educando-se com os mesmos professores que haviam ensinado Miguel. Rosa administrava sua propriedade com sabedoria e gentileza, tornando-se respeitada na região. Francisco e Miguel trabalharam juntos para reformar a gestão das fazendas, implementando mudanças graduais mas significativas. Não foi fácil, enfrentaram oposição de outros fazendeiros, críticas da sociedade, desafios econômicos. Mas persistiram, guiados pela certeza de que estavam fazendo o que era certo. Maria e Rosa reconstruíram o tempo perdido, passando horas conversando, compartilhando memórias, criando novas lembranças. A ferida da separação nunca desapareceria completamente, mas estava cicatrizando, deixando no lugar não apenas dor, mas também força e resiliência. Quanto a Beatriz, ela permaneceu na cidade, isolada e amargurada. Tentou algumas vezes causar problemas, espalhar boatos, prejudicar a reputação da família. Mas sua influência havia diminuído, e poucas pessoas davam ouvidos às suas queixas. Eventualmente, ela se mudou para a capital, onde viveu o resto de seus dias sozinha, consumida pelo ódio que ela mesma cultivara. Em uma tarde de domingo, 5 anos depois do reencontro, Miguel observava da varanda da casa grande. No jardim, Rosa ensinava seus netos, os filhos de Maria, que havia se casado com um homem livre e bom, a plantar flores. Maria ria, seu rosto radiante de felicidade. Francisco conversava com trabalhadores livres sobre a próxima colheita, tratando-os com respeito e justiça. A fazenda prosperava,
não mais construída sobre o sofrimento, mas sobre trabalho justo e dignidade humana. Ainda havia muito a ser feito, muitas injustiças ainda existiam no mundo. Mas ali, naquele pedaço de terra, uma família havia escolhido um caminho diferente. Miguel sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Rosa, agora com cabelos completamente brancos mas olhos ainda cheios de vida. Sabe, senhorzinho Miguel, ela disse, usando o antigo apelido com carinho. Quando eu cantava para você naquelas noites quando era pequenininho, eu costumava pedir aos céus que você crescesse para ser um homem bom, um homem justo. Meus pedidos foram atendidos. Miguel abraçou a mulher que havia sido sua segunda mãe, sua protetora, sua amiga. Você me ensinou tudo, Rosa. Me ensinou bondade quando o mundo mostrava crueldade. Me ensinou amor quando outros ensinavam ódio. Tudo que sou de bom, devo a você. Rosa sorriu, aquele sorriso caloroso que Miguel lembrava de sua infância. Então continuemos ensinando estas coisas. Para Maria, para seus filhos, para todos que trabalham nestas terras. Que esta fazenda seja um lugar onde o amor vença o ódio, onde a justiça supere a crueldade. Amém, Miguel disse suavemente, observando o sol se pôr sobre seus campos, pintando tudo com a luz dourada da esperança e da redenção. E assim, nas fazendas unidas de São Benedito e Santa Helena, uma nova história começou. Uma história não de dominação e sofrimento, mas de família, justiça e amor. Não era um final perfeito, pois o mundo ainda estava longe de ser justo. Mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo o que precisamos para transformar escuridão em luz.